Pessoal, bom dia. A gente vai tratar hoje de um assunto que é bastante importante para os três campos da micro, tanto para a bacteriologia, quanto para a micologia, quanto para a virologia, que é a parte de controle microbiológico, tá? E o que significa controle microbiológico ou controlar micro-organismos, né? Essa é uma boa pergunta. Por que a gente tem que controlar? O principal motivo, embora ele não seja o único, é por conta das doenças infecciosas, que por tantos séculos mataram tantas pessoas e tantos animais ou incapacitaram tantas pessoas e tantos animais. Então, assim, as doenças infecciosas sempre foram um grande flagelo para a humanidade e ter condições, conseguir controlar essas doenças ou evitar essas doenças ou curar essas doenças sempre foi uma meta dentro da humanidade. E o controle, esse controlar, ele tem duas grandes vertentes. Uma é a prevenção. Então, evidentemente, é o melhor e inclusive é o mais barato. Evitar doença infecciosa. Se você evitar, você nem fica doente, então você está livre disso. E a outra vertente é a remediação. Uma vez que você fica doente, você tenta se tratar para que você se cure e fique bem. Então a gente pode dizer que esses são os dois grandes campos do controle. E a parte de remediação é um capítulo à parte na microbiologia que a gente chama de terapêutica, em que você vai ver drogas que vão ser ingeridas ou injetadas, vão se difundir pelos tecidos do hospedeiro e vão atuar sobre os micro-organismos. Como essas drogas elas vão estar em íntimo contato com as células do hospedeiro, no corpo inteiro, de forma sistêmica, elas têm que respeitar necessariamente o princípio da toxicidade seletiva. Elas têm que ser tóxicas para o agente, mas não podem ser tóxicas de jeito nenhum para o hospedeiro. A prevenção já é uma parte que a gente poderia chamar de controle microbiológico propriamente dito. Ela vai agir em objetos, em superfícies e no corpo humano e animal, na pele e em algumas mucosas, como é o caso da mucosa oral, por exemplo. Então, nesses locais, eu uso algumas técnicas que são variadas, tá, para destruir micro-organismos e evitar que um animal ou uma pessoa fiquem doentes. Tá? A aula de hoje vai ser basicamente uma aula baseada nesse capítulo aqui. A gente chama de controle, mas são todas as técnicas que a gente utiliza em objetos. Bisturi, pano de campo, chão, mesa, luva, mãos, mucosa oral, tá? Então, o capítulo de hoje é sobre isso. Toda a parte de antimicrobianos que a gente chama, antibióticos, antifúngicos e antivirais, ela é estudada lá no capítulo da terapêutica. E aqui um pouquinho de história. Um dos primeiros marcos aí da parte de controle propriamente dito ocorreu com um médico alemão chamado Ignaz Semmelweis, que estabeleceu um protocolo de lavagem das mãos em hospitais. O hospital que ele trabalhava, né, e olha a data, 1840, era um período em que as pessoas desconfiavam, mas não sabiam ainda que eram micro-organismos que causavam doenças infecciosas. E ele trabalhava num hospital que fazia muito parto de mulheres grávidas, ó, e muitas delas desenvolviam uma febre que acabava matando um grande número delas. Esse quadro aí era chamado de febre puerperal. E o que acontece? As pessoas estavam desesperadas para tentar achar alguma solução. As mulheres tinham medo de ir para o hospital porque sabiam que a chance de morrer era grande. E o Semmelweis, ele observou uma coisa. O índice de mortes, quando era o médico que fazia o parto, ele era maior do que quando eram parteiras. Ele falou assim, por que será que isso acontecia? Quando ele foi observar os procedimentos, ele viu que as parteiras tinham o hábito de lavar as mãos antes de fazer o parto. E os médicos, frequentemente, estavam fazendo necrópsia de mulheres que tinham morrido de febre puerperal, eram chamados para fazer um parto, e eles simplesmente largavam tudo que estavam fazendo
e iam para a sala de parto, sem sequer lavar as mãos. Para a gente hoje é alguma coisa que soa absurda, bizarra, né? Surreal. Mas naquela época era o normal. Ninguém tinha ideia de que você ia transportar um micro-organismo da sala de necrópsia para a sala de parto. A questão é que eles faziam isso e eles acabavam infectando as mulheres que, obviamente, adoeciam e morriam. E então o Semmelweis, tendo observado que com as parteiras tinha um índice muito menor, ele estabeleceu a lavagem das mãos dos médicos. E com isso ele conseguiu reduzir muito o número de mortes por febre puerperal. Então ele meio que acabou entrando para a história dentro da área de controle microbiológico. Tá? Infelizmente, depois de muito tempo, ele acabou aparentemente enlouquecendo, sendo internado e morrendo num hospício. Então ele assim entrou para a história, mas foi uma contribuição inicial, pequena, limitada, que não conseguiu contagiar o mundo científico da época. Quem vai fazer avanços muito grandes na área de controle é o Louis Pasteur, na França. Aí eu destacaria aqui o estabelecimento da pasteurização, que é um processo térmico para matar micro-organismo, sem alterar as características organolépticas de alguns alimentos, que é o caso do suco de uva, né? O Pasteur ele foi chamado para resolver o problema das indústrias de vinho, em que o suco de uva, em vez de ele virar vinho, ele estava azedando, estava virando vinagre ou virando outras coisas. Então ele foi chamado e ele concebeu esse método para retirar a contaminação, porque ele percebeu que a virada do suco de uva para o vinho não era um evento químico como se acreditava, era um evento biológico, envolvia micro-organismos. Então, ele concebeu um método para destruir contaminantes e inoculava o fermento que iria transformar o suco de uva em vinho. Então, ele resolveu o problema da indústria de vinhos e, posteriormente, esse conceito que ele criou, esse método que ele criou, foi aplicado para o leite, que é o que a gente conhece mais, né? O leite pasteurizado. Uma outra figura bastante importante na área de controle é o Joseph Lister, que era um médico inglês, cirurgião, que nesta época aqui em 1867 já conhecia os trabalhos do Pasteur. Então ele já tinha ideia, e também os trabalhos do Robert Koch, de agentes etiológicos de doenças infecciosas. Então ele sabia que para evitar uma infecção eu teria que matar micro-organismos para evitar que eles entrassem nos tecidos de um hospedeiro. E o Lister, como ele era cirurgião, ele concebeu uma série de métodos químicos para evitar infecções hospitalares, porque nessa época se faziam algumas cirurgias, graças ao avanço da anestesiologia, mas infelizmente muitas pessoas operadas tinham infecções e morriam de infecções. Então o Lister ele estabelece protocolos de desinfecção de sala cirúrgica, de antisepsia de pacientes, e ele melhora bastante o índice de infecções pós-cirúrgicas. Então ele é considerado um dos grandes pais da parte de controle microbiológico. E aí a gente passa para um outro tópico que são os conceitos fundamentais, tá? O que ocorre? Eu tenho alguns conceitos como esterilização, tá? Que é remoção ou inativação de todos os micro-organismos, seja lá do que for, né? Obviamente a gente só consegue aplicar isso para objetos. Os métodos que a gente tem de esterilizar, se fossem aplicados para um ser vivo como um rato ou um cachorro, iriam matar o animal. Então a gente basicamente só esteriliza objetos, mas a gente elimina tudo, absolutamente tudo, incluindo os esporos bacterianos. Tá? Então não pode sobrar absolutamente nada num objeto se ele foi devidamente esterilizado. Tá? Eu faço destaque aqui para os esporos, porque os esporos bacterianos são a forma de vida mais resistente que a gente conhece. Tá? E por isso eles são um grande parâmetro para a gente testar se um método é ou não é esterilizante. Normalmente, se ele consegue matar esporos, a gente considera esse método é esterilizante.
Se ele não consegue, não, ele não é esterilizante. A gente tem hoje um outro agente que tem uma resistência excepcional, comparável e, em alguns casos, até maior que esporos, que são os agentes de doenças como a vaca louca, que são os prions. Então, eles são um outro modelo aí para se testar métodos e ver se eles são esterilizantes ou não, ao lado dos esporos. Outro conceito fundamental que a gente tem é o conceito de desinfecção. Né? Desinfetar é remover ou inativar a maioria dos micro-organismos. E alguns autores colocam como inativação dos patogênicos. Tá? É uma variante da definição, mas em ambos os casos, seja lá qual for a gente adote, isso aí é aplicado somente a objetos. Então, quando a gente fala desinfetar, a gente está necessariamente tratando de desinfetar bisturi, mesa, chão, canil, pano de campo, mas a gente não aplica esse conceito para pele nem para mucosa. E, obviamente, depois que eu desinfeto, sobra alguma coisa. Vão sobrar ou esporos, ou vão sobrar alguns fungos, ou vão sobrar alguns vírus mais resistentes. Mas eu não consigo eliminar tudo. Um conceito equivalente a esse é o de antisepsia, que é também remoção e inativação da maior parte dos micro-organismos aplicado a partes vivas, ou seja, pele e mucosas. Então, a antisepsia a gente usa no corpo humano e no corpo animal, tá? E a gente também está eliminando quase tudo, mas não tudo. Se eu eliminasse tudo, seria esterilização. E por fim, a gente tem asepsia, que é um conjunto de técnicas para manutenção de um estado anterior. Então, se eu fiz uma esterilização, para manter aquele objeto estéril, eu tomo uma série de cuidados que são técnicas assépticas. Tá? Da mesma forma, se eu fiz a antisepsia das mãos, eu vou tomar cuidado para que ela não se recontamine, e essa técnica, para ela não se recontaminar, é uma técnica de asepsia. Então, a asepsia sempre tem uma ideia de manter um estado anterior que eu consegui e prevenir uma recontaminação. E a gente chega agora numa parte que são os métodos de controle, ou seja, os métodos para a gente atingir esses estados que a gente acabou de conceituar agora. E eu tenho métodos físicos e métodos químicos, sendo que os físicos, eles são 3. Baseados em temperatura, baseados em radiação e baseados em filtração. Os de temperatura, basicamente, a gente tem calor e frio, né? Não tem muito como fugir disso aí. Os métodos de frio, o que eles fazem? Eles reduzem o metabolismo microbiano a ponto da taxa de multiplicação do micro-organismo ela ser reduzida ou ser paralisada. Então, na verdade, o frio ele não está matando o micro-organismo, ele está controlando no sentido de impedir a reprodução ou reduzir muito essa reprodução. A gente tem 2 bons exemplos aqui, né? Congelamento e refrigeração, que é algo que a gente acaba fazendo em casa quando se compra uma comida e você congela, ela dura bastante tempo, porque você está colocando esse alimento em temperatura abaixo de 0 e basicamente pouquíssimos micro-organismos conseguem se multiplicar abaixo de 0. Né? Ou eu tenho a refrigeração, em que eu tenho 6, 7, 8 graus, em que você não paralisa, mas torna a reprodução muito lenta da grande maioria dos micro-organismos. Então você consegue comprar carne, colocar na geladeira por algum tempo e ela se mantém ainda boa em termos de saudáveis, né? Ela não vai transmitir doença. É claro que indefinidamente não é possível deixar, porque a 6, 7, 8 graus você tem alguma taxa de reprodução e em algum momento você vai ter deterioração desse alimento. Então o frio ele é um método de controle, mas ele não mata micro-organismos, né? Mas ele é muito usado pela indústria de alimentos. Já o calor, eu tenho duas
duas vertentes aqui, o calor seco e o calor úmido. O calor seco, eu tenho tanto a chama direta, que se usa em laboratório de microbiologia e é usado também, por exemplo, incinerar material hospitalar, material laboratorial. E eu tenho a estufa comum, que é aquela estufa quente, de ar quente, que existe em laboratórios, clínicas, em outros locais. É simplesmente como se fosse um grande forno quente, ar seco. Ele consegue esterilizar? Consegue, desde que eu tenha uma alta temperatura e deixe em contato bastante tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, um esporo bacteriano e deixar numa estufa, eu vou precisar de 3 horas a 180 graus para destruir esse esporo. Já o calor úmido, eu tenho essas duas vertentes aqui, autoclave e água em ebulição. A autoclave, que é muito usada em laboratório, em clínicas, clínicas dentárias, é um aparelho como esse que está sendo mostrado. Essa aqui é uma autoclave vertical e essa aqui é uma autoclave horizontal, que basicamente funciona como uma panela de pressão. Eu tenho vapor de água sob pressão, mas aí com bastante pressão, e isso aí tem um potencial esterilizante, porque é um lugar que vai atingir 120 graus, 2 a 3 atmosferas de pressão, e essa temperatura sob essa pressão consegue matar todos os micro-organismos, incluindo os esporos. A água em ebulição, eu só citei aqui só para a gente até ter como um parâmetro de comparação. Ela não mata esporos, tá? Então, a água em ebulição a gente não considera um método de controle eficiente ou que possa ser usado. É algo caseiro, né, em que você pode eliminar grande parte dos micro-organismos, mas você não elimina tudo. Então, a gente viu aí a temperatura, a gente passa para radiação, e a radiação nós temos duas grandes vertentes, a ionizante e a não ionizante. A não ionizante é a radiação ultravioleta, que a gente encontra inclusive no Sol, e a ionizante, a que nos interessa aqui, que é usada pela indústria dentro da área da saúde, é a radiação gama. É uma radiação que tem uma quantidade de energia brutal, ela consegue matar tudo, né, inclusive esporos, e ela é considerada uma esterilização a frio. Se a gente olhar aqui, eu tenho o espectro de luz visível aqui à direita, a luz UV aqui está nesta faixa aqui, então reparem que eu tenho luz UV solar, isso aqui é o comprimento de onda, tá? É uma medida física, tá? Então reparem que o comprimento de onda ele aumenta neste sentido e a quantidade de energia ela caminha no sentido oposto. Quanto mais curta a onda, maior a quantidade de energia. A luz UV está aqui, tá? Raio-X a gente não usa como método de controle, mas raio gama sim. E ele tem um comprimento de onda que chega a 1 nanômetro. Eu tenho aqui a luz UV 200 nanômetros. Então reparem como os raios gama são extremamente energéticos, tá? E por isso eles são muito potentes para destruir micro-organismos. Tá? Aqui a ação bactericida da radiação UV. Reparem que a luz do Sol, se ela tem algum poder antimicrobiano, é pequeno. Não está nem dentro da faixa que a gente considera bactericida. E os raios gama, eles estão aqui. Tá? Eles não estão contemplados nessa faixa de baixo, mas eles têm um comprimento de onda ultra curto que os torna extremamente energéticos. Por isso que a gente chama de esterilização a frio. E dentro dos métodos físicos, eu tenho a filtração. Tá? A filtração se baseia num princípio até muito palpável para a gente, né? É a utilização de filtros que retêm micro-organismos porque os seus poros são muito menores que eles. Tá? É uma forma análoga ao que o filtro de café faz com a borra grosseira do café. Tá? Eles são chamados de filtros biológicos, foram descobertos pelo Instituto Pasteur de Paris no começo do século XX. E eu posso tanto filtrar ar quanto filtrar líquidos. Tá? No caso do ar, a gente usa
para alguns aparelhos como fluxo laminar, cabine de segurança, salas de cirurgia e laboratórios de microbiologia. Então você filtra o ar, existe um filtro especial que retém 99,99% das partículas, tá? Para basicamente esteriliza ali o ar. E eu tenho os líquidos que são muito usados em laboratório ou em indústria de alimentos, em que você vai filtrar líquidos. E aqui, voltando para os métodos de controle, a gente vai ver agora os métodos químicos, em que eu só vou citar esses métodos para que depois a gente possa debater sobre eles na aula síncrona que a gente vai ter. Tá? Então, métodos químicos, basicamente, o que nós vamos ver aqui? Grupos de substâncias químicas que atuam sobre micro-organismos e que seguem alguns princípios de não ser tóxico, não ser corrosivo, né? Porque, obviamente, se eu vou usar no corpo, eu não posso usar alguma coisa que seja tóxica ou que provoque alergia, tá? E ela tem que funcionar bem, tem que cumprir aquilo que ela se propõe. Em algumas situações, às vezes tem que ser esterilizante, às vezes tem que eliminar muito micro-organismo. Então, tem uma série de parâmetros que a gente quer que sejam cumpridos. E aqui tem vários grupos, o fenol, ou compostos fenólicos, o clorexidine, que é muito usado como antisséptico, ele é bastante eficiente, embora não seja esporocida, e é relativamente seguro. Os halogênios, esse aqui é um grupo importante, porque eu tenho o iodo e o cloro nas suas várias formulações. Então, iodo, eu tenho as tinturas de iodo, o povidine, o álcool iodado. No cloro, eu tenho o hipoclorito de sódio, por exemplo. Os álcoois, do qual eu destacaria o etanol, que a gente tanto usa, e ele tem que estar a 70%, e ele é um exemplo de como o álcool tem que estar hidratado para poder ter a melhor eficácia possível. Álcool a 80 ou 90 não é tão eficiente, álcool a 60 e 50 também não é tão eficiente. Então a ideia de que quanto mais concentrado melhor, essa ideia está errada, tá? Depende da substância. Algumas substâncias têm que estar hidratadas e é o caso do álcool do etanol. Compostos de amônio quaternário, que é uma grande categoria de detergentes carregados que têm ação antimicrobiana e que são muito usados em hospitais, clínicas e laboratórios, porque são compostos bastante seguros, né, em termos de uso e são eficientes. Aldeídos, do qual destacaria o formaldeído, o glutaraldeído. O óxido de etileno, que é um gás extremamente tóxico, mas extremamente eficiente, usado para esterilizar materiais hospitalares. E os peroxigênios, nos quais eu tenho, por exemplo, o ozônio, que é uma molécula altamente reativa e que acaba tendo uma ação antimicrobiana. Ok, com isso a gente encerra por aqui a aula e na aula síncrona nós vamos desenvolver vários dos pontos que a gente viu aqui.